Neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo sobre gramáticas. Até então, nós não provamos a afirmação de que sigma estrela é enumerável, mas neste momento tome como verdade. Então, nós podemos fazer uma definição recursiva de uma linguagem. Por exemplo, nós podemos dizer, como caso base, que lambda pertence a L, e se x pertence a L, então 0x1, ou seja, 0 a palavra x que pertence a L concatenado com 1 também vai pertencer a L. Mas nós não utilizamos, geralmente, uma definição recursiva para uma linguagem, mas sim o conceito de uma gramática. Uma gramática ela vai ser um formalismo que vai permitir o uso de recursão, e vai ser especialmente projetada para definir linguagens. E há alguns conceitos envolvidos em gramáticas. O primeiro deles é o de alfabeto de terminais, que é o alfabeto da linguagem definida, como por exemplo, sigma é igual a 01. Então, todas as nossas palavras que vão ser geradas por meio daquela gramática vai ser formada por os símbolos daquele alfabeto, que nesse caso é 0 ou 1. Temos também o alfabeto de variáveis. Entendemos variáveis como não terminais, e que na verdade são símbolos auxiliares, como por exemplo, azão, bezão. E esses símbolos variáveis, eles vão ser úteis principalmente para quê? Para justamente compor, juntamente com os terminais, regras. Que uma regra vai ser um par ordenado da forma UV e que vai ser escrito da seguinte forma: a partir de U, nós geramos B. Como, por exemplo, do lado esquerdo, o nosso U é igual a 0, azão, bezão. E o lado direito é 1, 0, azão. Isso quer dizer que, em algum momento, se nós visualizarmos, identificarmos o padrão do lado esquerdo, que nesse caso é 0, azão, bezão, nós podemos substituí-lo por o padrão do lado direito, 1, 0, azão. Vai ficar claro por meio de exemplos. Então, aqui nós temos um exemplo de derivação. Então, a partir da palavra 0, azão, bezão, bezão, 0, azão, bezão, nós vamos derivar, chegar até essa palavra, 1, 1, 0, azão, 1, 0, azão. Então, do lado esquerdo, nós temos a palavra de origem, que é 0, azão, bezão, bezão, 0, azão, bezão. E com isso, nós vamos aplicar aquela regra anteriormente vista, que, como eu comentei, basicamente consiste em, nesse momento, vamos adotar o seguinte protocolo. Vamos varrer a palavra da esquerda para a direita. E, na primeira vez que eu encontrar o padrão 0, azão, bezão, eu vou substituí-lo pelo padrão à direita, 1, 0, azão. Então, aqui, 0, azão, bezão, vai ser substituído por 10A, e aí, dando continuidade, voltamos de uma certa forma para o início. Então, aqui nós voltamos para o início e verificamos que, mais uma vez, tem esse padrão, 0, azão, bezão, que vai ser substituído por 10A. Então, nós temos 11, 0A, 0A, bezão. Então, aqui varremos do início novamente, 1, 1, 0, então 0, azão. Opa, mas aqui não é bezão, é um 0. Então, aqui nós recomeçamos. 0, azão, bezão. Então, mais uma vez, substituímos pelo lado direito, gerando 10 azão. Então, com isso, nós mostramos como, sem muita definição, de uma forma informal, como nós vamos utilizar a derivação para gerar uma palavra a partir de um passo intermediário, digamos assim, por meio de regras da gramática. Então, qual é a definição informal de uma gramática? Uma gramática ela vai ser constituída de uma variável de partida e um conjunto de regras. Essa variável de partida vai ser o início de tudo, vai ser a gênese do processo. E esse conjunto de regras é um conjunto de regras como nós vimos, que de um lado direito nós vamos poder substituir pelo padrão existente no lado direito. Toda derivação ela deve iniciar pela variável de partida. E nós temos também a forma sentencial, que vai ser uma palavra constituída de terminais e ou variáveis. Então, a forma sentencial digamos que vai ser a etapa, a palavra que nós estamos trabalhando ao longo da etapa de derivação. E a sentença é justamente a forma sentencial, ou seja, a palavra que foi gerada
Resumindo, uma sentença, uma forma sentencial constituída de terminais apenas. No final do dia, isso vai ser a palavra que nós geramos. E temos a linguagem gerada, que é justamente todas as sentenças, todas as palavras que podem ser derivadas. Então, vamos definir L de G como a linguagem gerada por uma gramática G, pois o projetista da gramática ele vai criar regras, e as regras vão definir que tipo de palavra pode ou não ser gerada por aquela gramática. Então aqui vamos ver nosso primeiro exemplo. Então a variável de partida, nesse caso, é pesão. E temos duas regras. A primeira regra diz que P gera 0, o símbolo 0, seguido por pesão. E uma outra regra em que pesão gera a palavra vazia. E o próprio professor Newton já coloca aqui que essa gramática ela vai gerar a linguagem 0 estrela. Vamos entender. Então, como nós podemos gerar 0 elevado a 3? Então, começamos com P gerando 0P e podemos aplicar a substituição, a regra 0, P gerando 0 pesão. Então, 0, 0 pesão. Então, esse P eu substituí por essa parte. Opa, podemos recursivamente aplicar a mesma regra, 0, 0, 0 pesão. Mas veja que nós já encontramos os 3 zeros que nós desejamos. Mas então podemos aplicar a regra que pesão gera lambda. Então teremos 0, 0 lambda. E sabemos que qualquer coisa, w computada com lambda, vai ser igual a w. Então com isso, nós geramos 0, 0, 0. Então o mesmo raciocínio pode ser feito para, por exemplo, 0 elevado a 10, para 0 elevado a 1. Então, qual seria a regra de derivação para 0 elevado a 1? Começando da variável de partida, P gera 0 pesão, e então pesão vai ser substituído por 0 lambda, que vai ser igual a 0. Dando continuidade, temos uma outra gramática que vai ser bastante utilizada e estudada ao longo do nosso curso, que é 0n, 1n. Então, aqui está, por exemplo, a gramática que gera essa linguagem. P gerando 0, pesão 1 ou P gerando lambda. Vamos entender por meio da prática. Então aqui nós temos a gramática 0 gerando P1, P gerando lambda. Então vamos olhar que interessante. A partir de P eu posso gerar 0, pesão 1. Então, esse cenário daqui é o cenário 0, 1. Se eu recursivamente aplicar a mesma regra, nós teremos 0, pesão 1. Desculpa, porque aqui faltou um P. Então, se nós pegarmos nesse passo, nós teremos, nessa iteração, a cada iteração nós vamos pegar as folhas dessa árvore. Então, seria 0, 0, P, 1, 1. 0, 0, P, 1, 1. Então, se nós quiséssemos interromper nesse momento, simplesmente nós faríamos a substituição de P por lambda, gerando então 0, 0 lambda, 1, 1. Se nós quiséssemos interromper aqui, substituiríamos P por lambda, gerando 0 lambda 1, que nós sabemos que é igual a 0, 1. E assim nós podemos repetir esse processo, gerando a sequência de quantos zeros nós quisermos. Então veja que se nós fizermos esse procedimento, nós teríamos 0, 1, P, gerando então 0n, P, 1 elevado a n. E para encerrar, nós substituiríamos o P por lambda, gerando então 0n, 1n. Bem, não se preocupe, pois nós vamos trabalhar essa gramática e muitas outras ao longo do nosso curso. Temos um outro exemplo de gramática mais complexo. Repare que os exemplos que nós vimos até então, do lado esquerdo de uma regra, só havia um único símbolo, e esse símbolo era uma variável. Mas há gramáticas que permitem que do lado esquerdo haja mais de um símbolo, e que esse símbolo pode ser uma mistura
entre variáveis e terminais, como por exemplo a regra 4. Então, podemos aplicar justamente um exemplo de derivação. Então, se nós partimos da regra 1, que é P gerando Azinho, Azão, Bzinho, Czinho, e depois aplicar a regra 3, Azão gerando lambda, nós vemos o quê? Que a palavra ABC, ela pertence à linguagem gerada por essa gramática. E aí podemos fazer uma derivação muito extensa, que justamente a partir da variável de partida, que ela possui apenas essa única regra, nós podemos aplicar diversas regras, e aí vamos mostrar aqui que A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo pertence a essa linguagem. E aí o professor Newton, ele deixa como pergunta o que é essa linguagem gerada por essa gramática. Na verdade, vai ser a gramática de AN, BN, CN. Então, podemos definir formalmente o que é uma gramática. Uma gramática ela é um objeto matemático que vai ser uma quádrupla, onde nós vamos ter V, um conjunto finito de elementos denominados variáveis. Sigma vai ser um alfabeto, e vale ressaltar que esse alfabeto ele é disjunto. A interseção de sigma com as variáveis é vazia. Em outras palavras, você não pode utilizar o mesmo símbolo para variável quanto para alfabeto, pois é o alfabeto que vai formar palavras. Temos também um conjunto R, que é o conjunto finito de pares ordenados chamados regras. Então, vamos entender essa definição. Então, aqui está colocado que R é um subconjunto de V unido a sigma mais produto cartesiano de V unido a sigma, o fecho recursivo, elevado a estrela. Então, observe que nós temos um produto cartesiano. Então, se é um produto cartesiano, então vai ser, no caso, pares ordenados do tipo AB pertencem à relação. Mas olha que interessante, o A ele pertence a esse camarada e o B pertence a esse camarada. E observem o expoente. Então, nós sabemos que o A ele é formado por combinações de variáveis e terminais. Porém, há o símbolo mais. Então, nós estamos trabalhando com fecho positivo. Isso exclui a possibilidade de A ser igual a lambda. Certo? Então, em outras palavras, o comprimento de A ele é maior ou igual a 1. Já o caso de B, nós estamos trabalhando com fecho recursivo. Então, B ele pode ser lambda. Então, o tamanho de B é maior ou igual a 0. Isso quer dizer que nós podemos ter regras do tipo A, que eu não sei o que é, gerando lambda. Mas, um caso como esse, A lambda gerando alguma coisa, é impossível, pois justamente nós estamos trabalhando com o fecho positivo de Klein. E, por fim, nós temos uma variável chamada P, que é conhecida como variável de partida. Então, no próximo vídeo, nós vamos adentrar nas gramáticas. Muito obrigado!